Olá, bem-vindos de volta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira. A gente está aqui para bater um papinho sobre o direito administrativo e o tema da nossa aula hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a organização da administração pública. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em organização da administração pública, basicamente o que a gente está falando? Quando a gente pensa na administração pública no sentido de função administrativa, naquele serviço ali que é prestado pelo Estado para os administrados, ou em cooperação com os administrados. Quando a gente pensa basicamente em prestação de serviço público, a gente tem que entender como que isso é feito, como são formadas as pessoas que vão prestar esse serviço público. Basicamente, não teria como o próprio ente político ali, o presidente da República, o governador, o prefeito, prestar todos os serviços públicos de forma direta. Ou mesmo ali o órgão da presidência da República, as governadorias, as prefeituras, seriam muito poucos agentes para prestar uma gama de serviços públicos que é enorme. Então, para que isso efetivamente ocorra e ocorra de uma forma eficiente, a gente vai ter a administração pública direta, desconcentrando ou descentralizando uma parte dessas prerrogativas, desses deveres, desses poderes, para outros órgãos da própria estrutura interna deles ou para outros entes políticos, ou para outros entes administrativos, perdão. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quando a gente fala ali no estudo da organização administrativa, esse estudo vai corresponder à definição e o conhecimento acerca das pessoas, dos entes, dos órgãos que vão compor ali o aparelho administrativo do Estado, como eu disse, no desempenho dessa atividade administrativa. Essa organização ela vai ser feita primordialmente mediante lei, decreto e outros atos administrativos. Como a gente viu na aula sobre princípios, tudo que diz respeito à administração pública, todo o poder, toda, digamos assim, a capacidade que eles têm é prevista em lei. É o princípio da legalidade no âmbito da administração pública. Para que a gente tenha ali o melhor funcionamento estatal, alguns serviços vão ser prestados diretamente pelos entes federativos, sem que a sua execução seja transferida para outra pessoa. Contudo, em algumas situações, as pessoas políticas vão transferir a prestação desses serviços a alguns outros entes. E a gente tem um decreto-lei, que é visando aí também o princípio da legalidade, que vai ser responsável pela divisão dessa administração pública em dois ramos principais, que vai ser a administração pública direta e a administração pública indireta. Em relação a esse decreto, só fazer uma observação, que ele é de 1967, logo, ele foi realizado antes da Constituição de 88. Com o advento da Constituição de 88 e com a promulgação de diversas outras leis depois da Constituição, com base no texto constitucional, a gente tem alguns ou diversos artigos desse decreto que hoje são considerados superados, ou não recepcionados pela Constituição, que foram também, por sua vez, tratados e tratados de forma nova em algumas outras leis. À medida que a gente for passando por esses artigos, passando por esses conteúdos, eu vou indicando as leis que são importantes para que vocês leiam. Mas a leitura desse decreto nos artigos que eu mencionei no material é importante, gente. Vocês têm que ler todas as leis, todos os artigos que a gente menciona em aula, que estão mencionados no material. É importante que vocês abram ali a legislação e leiam também. Grande parte das questões de provas vai ser ali a letrinha da lei. Mas vamos lá. Quando a gente fala em administração direta, ela vai ser composta ali pelos órgãos públicos integrantes da sua própria estrutura. Esses órgãos públicos eles vão ser despidos de personalidade jurídica. Já a administração pública indireta, como vai dispor o decreto 200, ela vai ser compreendida por 4 figurinhas ali específicas, que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ao longo dessa aula e na próxima aula, a gente vai aprofundar cada uma delas. Basicamente, só para deixar mais claro, quando a gente fala em administração pública, a gente tem as pessoas políticas ou os entes políticos de um lado, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são ali aqueles entes da federação que são previstos na Constituição de 88, e também as pessoas administrativas ou os entes administrativos, que vão ser ali as pessoas criadas por lei ou têm a sua autorização autorizada tem a sua criação autorizada por lei,
e essas leis vão ser editadas pelos entes políticos, quando eles precisarem ali descentralizar uma parte do serviço, uma parte das competências deles, para um melhor desempenho da função administrativa, observando ali também o princípio da eficiência. Essa transferência de prestação de serviço para outras pessoas jurídicas vai ser denominada descentralização, a gente vai ver daqui a pouco, vai garantir uma maior eficiência na prestação da atividade administrativa, e ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, para a própria administração, pessoas que vão ser criadas para esse fim, mediante os entes ali da administração indireta, mas eles vão continuar sendo entes da administração pública, ou também parte desse serviço, parte dessas prerrogativas, ela pode ser descentralizada para particulares. Claro, vai ter uma fiscalização ali da administração pública, e essa descentralização vai ser feita mediante contratos administrativos entre concessão e permissão. Bom, seguindo, a gente começa a falar um pouquinho sobre as formas de prestação da atividade administrativa. Quando a gente pensa em função administrativa, a gente está pensando numa função que vai abranger ali a prestação de serviços públicos essenciais para a vida em coletividade, bem como o controle das atividades privadas, a execução de obras públicas. A gente tem atividades privadas exercendo serviços públicos, exercendo ali uma parcela do que seria competente da administração pública, e quando essa atividade privada exerce essa competência, ela tem ali uma fiscalização também da administração pública. A prestação de serviços públicos pode ser feita diretamente pelos entes públicos, ou ela pode ser transferida ali aos particulares ou às entidades especializadas criadas pela administração pública. E quando essa prestação de serviço público ela é feita diretamente pelos entes públicos, quando a gente tem um desempenho das atribuições do Estado, a gente pode falar de uma atuação centralizada ou de uma atuação descentralizada. Para o tema da nossa aula hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa atuação não tão centralizada, assim, que a gente vai ver que tem diferença. E, exatamente, quando a gente fala numa divisão de competências ali, de passar para um outro ente ou para um outro órgão parte do serviço público, a gente vai estar falando ou de descentralização ou de desconcentração. Então, vamos lá. A gente começa com a desconcentração. Quando a gente fala em desconcentração, a gente vai estar tendo ali uma distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, que vai decorrer da criação de órgãos públicos mediante uma especialização interna. Então, basicamente, a gente vai ter um ente administrativo, por exemplo, vamos pegar a Presidência da República, distribuindo internamente a competência ali do que é o serviço público da Presidência da República. Então, ela vai criar órgãos internos para melhorar a eficiência, melhorar o desempenho, até possibilitar o desempenho desses serviços. Esses órgãos, eles vão estar diretamente subordinados à Presidência da República, quem criou, digamos assim, esses órgãos, essas, sei lá, parcelinhas de competência. Quando a gente pensa em desconcentração, eu não estou criando uma pessoa jurídica nova. Eu estou pegando parte do meu dever e passando, digamos assim, para uma figura subordinada. No caso da Presidência da República, por exemplo, a gente pode falar nos ministérios. Os ministérios são órgãos da Presidência da República. A desconcentração ela é fundada na hierarquia, na possibilidade da administração pública em distribuir e escalonar as competências internamente, e é sempre no bojo de uma mesma pessoa jurídica. A desconcentração ela pode ocorrer tanto em face da administração direta quanto da administração indireta. Eu dei o exemplo da Presidência da República, que é um ente da administração direta. Mas quando eu penso, por exemplo, numa autarquia, no INSS, por exemplo, o INSS ele é uma autarquia de direito público, a gente vai ver todas as autarquias são de direito públicos, mas é uma autarquia que o governo federal tirou ali um pedacinho do poder dele, ali, da competência dele, e criou uma autarquia para tratar sobre a previdência social. Quando a gente tem a autarquia criada, não tem como uma pessoa só exercer, a figura, enfim, na figura de um órgão só, exercer a gama de competências, a gama de distribuição de serviços que são trazidas, que são criadas quando a gente fala em previdência social. Então, essa autarquia também vai criar órgãos internos para melhor exercer, melhor dispor, melhor, enfim, falar sobre o serviço público que a ela foi transferido.
A desconcentração. Quando a gente fala em desconcentração, a gente vai ter um controle de poder ali, de serviço por meio do poder hierárquico, que vai abranger todos os atos praticados pelos órgãos subordinados. É um controle de legalidade e do mérito administrativo. É um controle permanente, é um controle automático. Ele é independente, ele não precisa de autorização legal para tanto, e ele vai advir ali do princípio ou do poder de autotutela da administração pública. Quando a gente fala em controle por meio do poder hierárquico, gente, basicamente a gente tem que pensar na figura de um chefe e de um subordinado. Se eu sou o chefe, eu tenho, não só como prerrogativa, mas como dever, observar tudo que aquele meu subordinado está fazendo. Tudo que ele faz é também responsabilidade minha, então eu tenho que observar se ele está fazendo da forma correta. Tanto da forma que é prevista em lei, quanto da forma que advém para melhor, digamos assim, interesse da administração, para que a administração atue de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, que é o mérito administrativo. Então, e eu posso, por exemplo, falar assim, olha, não, você está fazendo errado, então devolve aqui o meu poder, que eu vou fazer da forma correta, ou então virar assim, olha, não gostei da forma que você está fazendo, então eu vou indicar outra pessoa para exercer, ou então simplesmente corrija, você está fazendo da forma errada. Quando a gente fala em desconcentração, a gente vai ter uma classificação da desconcentração, que pode ser em razão da matéria. Quando a gente tem, por exemplo, ali no âmbito da Presidência da República, a gente tem a criação de um Ministério da Saúde, de um Ministério da Educação, de um Ministério do Trabalho. Em relação a cada ministério vai atuar em relação à matéria que foi disponibilizada para ele ali para prestar o serviço público. A gente pode também falar numa classificação hierárquica, por exemplo, ministérios, secretarias, delegacias, cada um vai ser superior ao outro, digamos assim. A gente tem a Presidência da República, depois os ministérios, depois secretarias que vão responder a esses ministérios, depois delegacias que vão responder às secretarias e por aí vai. E também por um critério territorial. A gente tem, por exemplo, a Superintendência Regional da Receita Federal em Minas Gerais, a Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo, e por aí vai. Quando a gente passa agora para a descentralização, quando a gente está falando em descentralização, a gente vai ter uma transferência de competência a uma pessoa jurídica distinta daquela originalmente competente. A gente vai ter o ente administrativo ali criando uma nova pessoa jurídica para exercer aquele serviço público específico ali. Aqui a gente não vai falar em manifestação do poder hierárquico. O ente criador, ele não vai ter um poder de controle tão grande igual ele tem em relação à estrutura interna dele, aos órgãos internos dele. Aqui ele vai criar uma pessoa que tem uma certa autonomia, uma certa e grande autonomia administrativa, técnica. A gente está falando da criação de uma pessoa jurídica nova. Quando a gente fala em desconcentração, a gente não tem a criação de uma pessoa jurídica nova. A gente tem a desconcentração de poder dentro de uma mesma pessoa jurídica. Quando a gente fala em descentralização, a gente pode ter uma descentralização política, que é a descentralização que a Constituição fez, basicamente, que é a descentralização que vai ter numa federação, onde a gente vai ter ali a repartição originária de competências, quando a gente tem ali um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, onde tem a criação do Tribunal de Contas, a criação do Ministério Público, cada um ali com um dever e uma prerrogativa. Mas a gente ainda vai falar também numa descentralização administrativa, que é a descentralização que vai interessar para a gente, que é a descentralização que ocorre dentro da função administrativa. Essa descentralização administrativa ela pode ser territorial, quando a gente tem a transferência de competência a um território. A gente ainda não tem isso criado, mas é basicamente a possibilidade que o Poder Executivo tem de criar territórios federais, isso é a descentralização territorial. A gente tem a descentralização por serviços ou outorga, que é quando o Estado vai criar uma entidade, uma pessoa jurídica, e vai transferir para ela determinado serviço público. A outorga sempre vai pressupor a edição de uma lei para a instituição ou para autorização da criação dessa entidade. Quando a gente fala em centralização por serviço ou outorga, a gente tem que lembrar do princípio da especialização. O que é esse princípio da especialização? Basicamente, vai falar que o ente federado ele vai editar uma lei estabelecendo competências específicas que foram originariamente a ele atribuídas, mas que vão passar a ser exercidas por uma nova pessoa jurídica distinta, uma entidade que vai fazer parte da sua administração indireta. E essa transferência ela vai surgir
partindo do pressuposto de que, que essa especialização, essa, digamos assim, transferência especializada de competência de um serviço público específico, especial, vai propiciar uma maior capacitação para o desempenho daquelas competências. Então, basicamente, quando eu crio um ente da administração indireta, eu estou falando do princípio da especialização. Eu estou pegando um serviço público específico, especializado, e estou transferindo para uma pessoa da administração pública indireta para que ela melhor possa exercê-lo. Mas a gente ainda pode falar também de uma descentralização por colaboração ou por delegação, quando a gente fala da transferência somente da execução de um serviço público para uma outra pessoa. Essa descentralização ela vai ser concretizada por meio de um negócio jurídico, por meio ali de um contrato de concessão ou permissão, quando ambas as partes vão ter, digamos assim, voz ali, tanto a administração pública quanto o particular, ou por um ato unilateral da administração pública, que é a autorização de serviço público, em face ali de um particular, ou também por meio da edição de uma lei. Bom, a gente passa agora a falar um pouquinho da administração pública direta. A administração pública direta, ela vai ser formada ali por um conjunto de órgãos que vão integrar a pessoa federativa com competência para determinado exercício. Ela é constituída pelos serviços que integram a estrutura da Presidência da República e seus ministérios, e também pelo princípio da simetria, nas esferas estaduais, as esferas estaduais, municipais e distritais, também vão seguir a mesma estrutura. Basicamente, quando a gente pensa na esfera federal, a gente vai ter a Presidência da República, os ministérios e todos os órgãos ali que vão fazer parte da Presidência da República. Na esfera estadual, o governo estadual, a governadoria, todas as secretarias estaduais, todos os órgãos que vão fazer parte ali do governo estadual, e nos municípios, no Distrito Federal, também ali a prefeitura, as secretarias municipais, todos os órgãos necessários para que o exercício da prefeitura, o exercício do cargo do prefeito, digamos assim, do exercício do Poder Executivo Municipal possa ser exercido. A administração direta é formada por entidades que têm capacidade administrativa, política e legislativa. Eu dei exemplos do Poder Executivo, mas a gente também pode pensar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, quando a gente pensa no Judiciário. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele tem órgãos internos ali que fazem parte da administração direta deles. Todos vão ostentar personalidade jurídica de direito público e são submetidas ali ao regime jurídico administrativo, todos aqueles princípios que a gente viu na outra aula. A centralização ela é inerente à administração direta do Estado, onde ele vai atuar diretamente, e os servidores públicos são as pessoas que vão exercer as atividades internas e externas, que vão se valer ali dos órgãos públicos a quais eles são subordinados, que têm competência própria e específica. Quando a gente fala em administração direta, a gente tem que lembrar que ela é realizada pelos próprios entes políticos da administração. Como exemplo, a gente pode dar que são entidades da administração direta: a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, e cada um deles com a estrutura administrativa e orgânica que a eles decorre. Quando a gente fala em administração direta, ali no sentido quando a gente fala que eles são subordinados ao regime jurídico e administrativo, significa que eles têm todos aqueles deveres e prerrogativas próprias da administração pública. Por exemplo, imunidade tributária recíproca é uma prerrogativa, digamos assim, um direito, mas também são subordinados ao concurso público, que é um dever, e por aí vai. Ainda na estrutura da administração direta, a gente vai falar, tá aqui só um desenho, né, administração direta, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e não vamos esquecer toda a gama de órgãos que está aí, eles subordinados. E quando a gente fala em administração pública direta, a gente vai ter uma relação ali entre o Estado e os agentes que vão efetivamente prestar esse serviço público. Para que a gente possa entender um pouquinho disso, a gente tem que lembrar que os entes da federação, eles têm personalidades jurídicas próprias. Eles são sujeitos de direitos e de obrigações no nosso ordenamento jurídico. Mas, com isso, a gente vai ter uma necessidade de explicar, por meio de uma ficção jurídica, obviamente, isso não tem como sair do campo das ideias ali, mas esses órgãos eles vão precisar exprimir a vontade deles. E como que a gente justifica que esses órgãos estão exprimindo a vontade deles? Que esses entes estão, digamos assim, passando a vontade deles? Para isso, a gente tem basicamente 3 teorias. De acordo com a teoria do mandato,
A relação entre o Estado e os agentes públicos teria fundamento no contrato de mandato, cujo instrumento é a procuração. Por exemplo, a gente tem no direito civil ali, eu posso fazer uma procuração, que é um mandato para que determinada pessoa exerça algum ato da vida civil ali para mim. A teoria do mandato se baseia basicamente nisso. O agente público, pessoa física, seria uma espécie de mandatário da pessoa jurídica de direito público, agindo em nome dele e sobre a responsabilidade dele também, em razão de uma outorga específica de poderes. Contudo, a gente tem aqui a doutrina criticando essa teoria por uma impossibilidade lógica de o Estado, que não tem vontade própria, outorgar um mandato. Como que ele vai outorgar um mandato se ele não tem vontade própria? Então, a gente parte, então, para a teoria da representação. De acordo com a teoria da representação, o agente público ele seria equiparado ali a um representante das pessoas, como a gente tem, por exemplo, na incapacidade civil, em relação ali aos menores de idade. O agente público ele seria uma espécie de curador ou tutor do Estado. Qual o problema com essa teoria? Basicamente, a gente está equiparando as pessoas jurídicas de direito público aos incapazes. A gente está admitindo que, basicamente, que um incapaz possa outorgar a sua própria representação a terceiros. Além de retirar a capacidade, digamos assim, dos entes públicos, a gente está falando que o incapaz pode, sim, que ele tem vontade, que ele tem discernimento suficiente para outorgar poder a terceiros, o que, quando a gente vê ali no direito civil, não é o caso. E, por fim, a gente tem a teoria que é adotada no Brasil, que é a teoria adotada pela maior parte da doutrina brasileira, que é a teoria do órgão ou da imputação. De acordo com essa teoria, a gente vai presumir que a pessoa jurídica vai manifestar sua vontade por meio de órgãos, que são partes integrantes da estrutura dela. Assim, quando os agentes se encontrarem exercendo a função nesses órgãos, considera-se que está havendo atuação do próprio Estado. Por essa razão, os atos praticados pelo agente público são atos da própria pessoa jurídica. Fala-se em imputação e não em representação. Basicamente, cada órgão age como se fosse uma parte, como se ele faz parte como uma parte integrante da estrutura da administração. Basicamente, como se a gente tivesse ali uma marionete. Cada fiozinho ali da mão da marionete é um órgão que está atuando conforme a vontade daquela pessoa maior, que é o ente público. Quando a gente fala em órgãos públicos, são unidades integrantes da estrutura de uma pessoa jurídica, seja ali da administração federal, estadual ou municipal ou distrital, nas quais são agrupadas competências que vão ser exercidas pelos próprios agentes públicos. Cada órgão vai representar uma especialidade. Ele vai advir da desconcentração, como a gente viu, de competência e está em consonância com o princípio da eficiência. Então, para que eu possa atuar de forma mais eficiente, eu vou repartindo as minhas competências, eu vou repartindo digamos assim, cada serviço que eu tenho que prestar, de acordo com a sua especialidade, de acordo com a sua função específica, para órgãos específicos. Como a gente viu, os órgãos não possuem personalidade própria, eles são entes despersonalizados, eles não podem ser sujeitos de direito ou de obrigação. Mas eles possuem uma personalidade que é chamada personalidade judiciária, que é basicamente uma legitimidade para defender em juízo as suas prerrogativas. Os órgãos públicos não possuem patrimônio próprio, eles estão subordinados mesmo ali ao ente criador deles. Quando a gente fala em órgão público, a gente pode falar de uma classificação dos órgãos públicos. Em relação à posição estatal, a gente tem os órgãos independentes, que são aqueles que são previstos na própria Constituição. Eles não vão sofrer nenhuma relação de subordinação, eles são controlados constitucionalmente pelo sistema de freios e contrapesos, que é basicamente a presidência da República, as governadorias no âmbito estadual, as prefeituras. Quando a gente pensa no poder legislativo, pelo Congresso Nacional, no Poder Judiciário, pelos tribunais, de uma forma geral, são, digamos assim, o primeiro degrau da escada de hierarquia dos órgãos. Na sequência, a gente vai falar sobre os órgãos autônomos, que são basicamente, diretamente, eles estão no segundo degrau, eles estão na cúpula da administração pública, em um grau hierárquico inferior aos órgãos independentes. Eles estão subordinados diretamente à chefia desses, por exemplo, os ministérios estão diretamente subordinados à presidência da República, mas esses órgãos eles ainda vão desfrutar de uma ampla autonomia administrativa, financeira e técnica.
Como eu disse, temos lá no primeiro degrau os órgãos independentes, no segundo, os órgãos autônomos. Embaixo dos órgãos autônomos, a gente vai ter os órgãos superiores. Eles vão possuir atribuições de direção, de controle de decisão, mas eles estão sujeitos ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Eles estão subordinados tanto aos órgãos autônomos como aos órgãos independentes. Aqui a gente já não vai falar mais de uma autonomia administrativa, mas só de uma autonomia técnica. Como exemplo, a gente pode dar os gabinetes e as procuradorias. E por fim, a gente vai falar no degrau mais baixo ali, que são os órgãos subalternos. Esses órgãos são órgãos apenas de execução. Eles têm um poder decisório ali bem reduzido. Eles estão basicamente subordinados a todos os demais órgãos e eles existem para, digamos assim, facilitar a execução dos serviços públicos. Por exemplo, um órgão de zeladoria, um almoxarifado, um órgão de recursos humanos, é quem efetivamente presta ali, quem executa aquele serviço. A gente ainda pode falar numa classificação em relação à estrutura, quando a gente fala, por exemplo, num órgão simples ou unitário, que é constituído por um só centro de competência, ele não tem subdivisão dentro do próprio órgão, por exemplo, os gabinetes, ou órgãos compostos ou complexos, que vão reunir dentro de uma mesma estrutura diversos órgãos, quando a gente fala dos ministérios e da secretaria, dos ministérios no âmbito federal e nas secretarias estaduais, por exemplo. A gente ainda pode falar de uma classificação em relação à atuação funcional, que é separando o órgão de singular de colegiado. No órgão singular ou unipessoal, a gente só vai ter um agente atuando. Por exemplo, na prefeitura, a gente tem o prefeito. Na presidência da República, a gente tem o presidente. Ou então em órgãos colegiados ou pluripessoais, que vão ser compostos de vários agentes. As tomadas de decisões, elas vão ser realizadas de forma coletiva. Basicamente, a gente fala ali, por exemplo, do Congresso Nacional, que é formado por diversos deputados, diversos senadores, do STF, que é formado por diversos juízes, que cada um tem direito a um voto, digamos assim, mas a tomada de decisão é realizada de forma coletiva. Bom, ainda nesse primeiro bloco, a gente começa falando um pouquinho em relação à administração pública indireta. Essa administração pública indireta, como a gente viu, ela vai advir da descentralização, e essa descentralização ela pode ser tanto política quanto administrativa. A descentralização política, a pessoa descentralizada tem autonomia para a execução de suas atividades, com a possibilidade de elaboração das próprias leis. É a descentralização que foi realizada pela Constituição de 88, e que vai dividir a competência entre os entes federativos. Mas o que vai interessar para a gente a partir de agora é a descentralização administrativa, que vai ser a criação dos entes personalizados com o poder de autoadministração e capacidade de gerir os próprios negócios conforme as determinações legais expedidas pela entidade estatal, realizada aos entes da administração indireta ou aos particulares. A administração indireta ela vai decorrer da descentralização de serviços, é uma descentralização administrativa. Eu tenho os diversos serviços públicos ali que um ente da administração direta precisa prestar, e ele vai, digamos, descentralizar parte desses serviços, dando autonomia para que aquela pessoa jurídica nova que vai ser criada exerça um serviço público específico. Basicamente, como conceito de administração pública indireta, a gente pode falar na instituição pelo Estado, é o Estado que vai criar por meio de lei, sempre por meio de lei, de uma pessoa jurídica de direito público ou privado. A natureza dela vai depender de qual pessoa jurídica, de qual forma de pessoa jurídica, de qual ente da administração pública indireta vai ser criado, a qual se vai atribuir a titularidade e a execução de determinado serviço público. Eu estou transferindo não só a execução, mas também a titularidade. A administração pública indireta ela vai ser formada, portanto, por meio das autarquias, das associações públicas, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Essas quatro principais, vamos tirar as associações públicas de campo agora, essas quatro figuras da administração pública indireta, elas foram previstas na Constituição, e com isso a gente tem que fazer uma observação em relação às associações públicas, perdão. As associações, elas vão decorrer da Lei 11.107 de 2005, que é uma lei que vai falar sobre os consórcios públicos, a gente vai falar sobre consórcios públicos mais lá na frente, mas basicamente, quando a gente teve a criação dos consórcios públicos, a gente tem diversos entes ali da administração pública direta, que vão convergir para efetuar ali determinado serviço público, e vão, para tanto, criar os consórcios públicos. Esses consórcios públicos, eles podem ter natureza jurídica de direito privado,
ou de direito público. Quando eles tiverem natureza jurídica de direito público, eles são chamados de associações públicas, mas a gente não tem na Constituição uma previsão, nem a possibilidade de criação de um novo ente da administração pública indireta. Para isso, basicamente a doutrina, o legislador, ele atribuiu às associações públicas uma natureza jurídica de entidade autárquica. Então, a gente vai equiparar as associações públicas às autarquias. Mas depois a gente vê mais sobre isso. Para finalizar a nossa aula, nosso primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as características incomuns que os entes da administração pública indireta têm. A gente vai ver que cada um deles tem a sua particularidade, mas, de forma geral, assim, de forma comum, todos eles vão ter personalidade jurídica própria, apartada dos entes federativos responsáveis pela sua criação. Como a gente viu, tem uma nova pessoa sendo criada, a gente tem a necessidade de lei específica, ou para a sua criação, ou para a autorização da sua criação. Quando a gente fala em autarquia, a lei específica a lei vai efetivamente criar a autarquia, ela não está autorizando, ela está criando. Quando a gente fala em empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, a lei vai autorizar a criação, ela não vai criar propriamente dita. A finalidade específica de interesse público definida na lei de criação. Então, como a gente viu, para que essa descentralização ocorra, a gente tem o princípio da especialização, que a gente vai tirar um serviço público específico de interesse público e vai transferir para essa entidade nova para que ela possa exercê-lo. E o controle exercido pelo ente da administração direta quanto ao cumprimento de suas finalidades essenciais. O controle que a administração pública direta vai realizar em relação à administração pública indireta não é um controle por meio do poder hierárquico. É um controle, basicamente, para ver se esse novo ente está cumprindo a finalidade essencial para a qual ele foi criado. Mas ele não vai ter um controle direto em relação ali ao orçamento, à admissão de pessoal, a distribuição interna de competência administrativa, a distribuição interna de execução. Em relação a tudo isso, essas entidades vão ter autonomia, elas vão ter bens próprios, os bens criados, passados para elas pela administração direta, passa a ser delas, elas vão ter autonomia em relação a isso. O patrimônio, as verbas, o pessoal, é tudo separado. Tudo vai ter uma autonomia administrativa, que a gente chama ali, da entidade em relação ao ente que a criou. O ente que a criou, o controle que ele tem em relação a esses novos entes é só de finalístico, é um controle em relação às finalidades essenciais, ao serviço público essencial que foi transferido, se esse novo ente está cumprindo ou não, digamos assim, está exercendo ou não esse fim. Bom, agora no primeiro bloco, a gente para por aqui, a gente vai fazer só umas questões para finalizar. E no segundo bloco a gente começa falando das autarquias mesmo, partindo para um estudo mais aprofundado dos entes da administração pública indireta. Mas vamos lá, para terminar, vamos resolver algumas questõezinhas. Na administração pública federal, a administração direta compreende os serviços integrados na estrutura administrativa da. Então, basicamente, ele está me perguntando, em relação à administração direta, quais os serviços que estão integrados na sua estrutura? Serviços da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Não, aqui a gente está falando basicamente tanto da administração pública direta quanto da indireta. Quando a gente fala em Presidência da República e em ministérios, ok, isso aqui é administração pública direta. Mas já as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, como a gente viu, são entes da administração pública indireta. Então, a letra A está errada. Letra B, Presidência da República e dos ministérios apenas. Está certo. São entes da administração pública direta. Presidência da República, ministérios e autarquias. Não, como a gente viu, autarquia não. Presidência da República, ministérios, autarquias e fundações públicas. Não, as autarquias e as fundações públicas também são entes da administração pública indireta. Presidência da República, ministérios, autarquias, fundações públicas e empresas públicas apenas. Não, a mesma coisa, é só aqui que a gente está falando de administração pública direta. Número 2. Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. Quando determinada pessoa jurídica de direito público distribui competências internamente, tem-se um exemplo de processo de descentralização.
Vamos lá, quando a determinada pessoa jurídica de direito público distribui competências internamente dentro dos seus próprios órgãos, é descentralização que eu estou falando? Não, é desconcentração. A alternativa a questão está errada. Número 3. Julgue o item subsequente que versa sobre as entidades componentes da administração pública. A administração pública direta é composta por todas as autarquias e fundações públicas, bem como pelas sociedades de economia mista em que o poder público detenha mais de 40% das cotas. A gente nem precisa entrar na sociedade de economia mista agora, a gente vai ver ela só na próxima aula, mas a administração pública direta é composta por autarquia e fundação? Não, como a gente viu, a administração pública direta vai ser composta pelo ente, o ente político, digamos assim, o presidente da República, a presidência da República, e os seus ministérios, órgãos que advêm daquele ente superior. Então, não, autarquia e fundação pública é parte da administração pública indireta. Também está errada a questão. Número 4. A respeito da organização administrativa da administração pública, julgue o item a seguir. Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Desconcentração administrativa, distribuição do exercício das funções administrativas, pessoas jurídicas autônomas. Não. O que distribui exercício das funções administrativas para pessoas jurídicas autônomas é a descentralização. A desconcentração vai ocorrer dentro da própria estrutura interna da administração pública direta, quando eu passo parte das competências para órgãos diferenciados dentro da minha própria estrutura. Quando eu crio uma figura nova, passo para uma pessoa jurídica autônoma, eu estou falando de descentralização. Então, está errado. E, por fim, questão número 5. No processo de descentralização por serviço, em que o órgão passa a deter a titularidade e a execução do serviço, ocorre descentralização por serviço, órgão passa a deter a titularidade e execução do serviço. A gente está falando na criação, por exemplo, de um ente novo da administração pública indireta. O que vai ocorrer quando eu tenho essa descentralização? O exercício da capacidade administrativa do órgão descentralizado mediante dependência financeira em relação ao poder central. Não, como a gente acabou de ver, quando a gente tem a criação de uma figura, de uma pessoa jurídica nova, ela vai ter independência financeira em relação àquele ente instituidor. Letra B. Sujeição do órgão descentralizado a controle ou tutela exercido pelo poder central, nos limites da lei, para assegurar certa independência ao órgão descentralizado. Está correto. Como a gente viu, aquele ente criado, aquela nova pessoa jurídica criada, ela não está sujeita a um controle hierárquico, mas ela está sim sujeita a um controle finalístico, para buscar exatamente, para possibilitar a independência, mas também para buscar que a finalidade, que os fins almejados estejam sendo cumpridos. E esse controle é sempre exercido no limite da lei. Letra C. Então, está correta a letra B. Letra C. O uso de patrimônio próprio pelo órgão descentralizado, bem como a sua não sujeição ao princípio da especialização. Não, gente, como a gente viu, o princípio da especialização é exatamente o que justifica a criação dessa pessoa jurídica nova. Letra D. A sujeição do órgão descentralizado ao princípio da especialização, até aqui está certo, bem como a sua dependência financeira em relação ao poder central. Não, como a gente viu na letra A ali, ele tem independência financeira em relação ao poder central. E, por fim, a letra E, distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. É distribuição interna, gente? Não. Quando a gente fala em órgão da administração pública indireta, a gente está tendo a criação efetiva de uma pessoa jurídica nova, e não distribuição interna. Distribuição interna é o que ocorre por meio da desconcentração. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Olha só, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos no nosso curso preparatório do Centro Paula Souza para o cargo aí de agente técnico e administrativo, função auxiliar administrativo, que são 887 vagas, nível médio. Temos vagas aí para todas as escolas técnicas aí do Centro Paula Souza. E se você quer prestar esse concurso, estudar com afinco, vem estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos.
Logo, se você assistiu a aula até aqui, fica mais um pouquinho, que eu tenho um recado importante para te passar. Olha só, nós aqui do Vencendo Concursos, montamos o curso preparatório online com teoria e questões comentadas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, onde você vai ter no curso, olha só, gente, acesso, em primeiro lugar, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar na nossa plataforma. Você vai ter também acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação, tá? De visualizações, lembrando que o acesso é até a data da prova. Você também terá aí no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores e também você vai ter material em PDF para complementar os seus estudos. Lembrando que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas evidentemente que disponibilizamos material em PDF também para complementar os seus estudos, como eu falei. Bom, valor de lançamento desse curso preparatório, galera, olha só, de R$ 497, você não vai pagar isso, tá? Por apenas R$ 197 ou 12 vezes de 29, ou 12 vezes de R$ 19,65, tá bom? Ou seja, um valor realmente super acessível para você adquirir o nosso curso preparatório e começar a sua empreitada aí rumo à aprovação nesse concurso, tá bom? Você vai ter todas as matérias, curso completaço mesmo, beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai clicar no link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você encontrará todas as informações necessárias, inclusive mais aulas demonstrativas, tá? E vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, como eu falei, acesso imediato ao curso preparatório. Mas se mesmo assim, depois de toda a minha explicação, você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Tá aí os números, ó, 11 94783 8693 ou 974656052. Estaremos aqui para sanar todas as suas dúvidas, ok? E também lá na página do curso tem um chat online. Sempre tem algum consultor nosso à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas online, ao vivo, na hora, tá certo? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, clica no link, já faz a sua matrícula. Vou ficar te esperando lá na plataforma, hein? Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.